bem-vindos a mais um Gringos Reagem. Aqui é o Vini e tudo bom com você? Hein? Vocês pediram muito e finalmente chegou a hora de fazer um novo teste com os nossos gringos pra saber o quanto eles sabem sobre o nosso Brasil. Há um tempo atrás rolou o Gringos Reagem ao Show da Geografia, que foi um vídeo que a gente fez várias perguntas sobre lugares de todos os estados do Brasil e eles tinham que adivinhar aonde ficavam esses lugares. Yes, the one that I won! Yeah, you Crushed it! Se você não conhece o Show da Geografia, fica tranquilo porque no final desse vídeo eu vou deixar no card aí em cima pra você ir lá conferir. You wanna say a message for the people that watch the video? Losers. Oh, watch the video. Team Wendy, all the way. If you're playing games now, know that I'm winning. And if you're Team Sam, Michelle or Joshua, please move to Team Wendy. Só que dessa vez, ao invés de fazer perguntas sobre a geografia do Brasil, como vocês já viram aí no título, né? A gente vai fazer perguntas sobre a história do nosso país. Wow, I always sucked at history in school. So welcome to Show da História. Introdução. Wow, so much presentation. Lá, 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 oi, lá, 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 oi, lá, vem pra cá, vai, quem é que eu vou chamar? Não dá, gente, não dá não. Mas não consegue, né? Mas não consegue. Eu não sei imitar o Silvio, cara, não vai ficar bom, senão, não, isso não vai ficar bom não, cara, chega. Não vai rolar não. Antes de começar esse vídeo, vale a pena lembrar que a história do Brasil se inicia muito antes dos portugueses e dos europeus chegarem aqui, né? Porque tinham os índios já viviam aqui. E eles já cuidavam e moravam aqui na nossa terra. Right, Aboriginals like us, got it. Yeah. I remember this because of the Olympics. Oh, is that all done with like a... That's just a shadow? It's a shadow of all of them. Yeah, it's a light behind them. Oh, damn. Actually, fun fact. Did you know that my dad is actually a descendant of Aboriginals? My dad actually has an Aboriginal card, which makes me Pocahontas. Me and my brother are the last generation to have one. Isn't that sick? Yeah, it's crazy. I am the modern day Pocahontas. Just looking for my John Smith. Então vamos começar, vamos direto para a primeira pergunta que vale 1 milhão. Não dá. Não vai rolar eu fazer esse vídeo imitando o Silvio Santos, gente. Deixa pra lá, vida que segue, não consigo, vai. A primeira pergunta é: qual foi o primeiro reino europeu que chegou aqui no Brasil? I wanted to say Portugal, but I was like, this is a trick question. Britain. Spain? I'm gonna go with Portugal, C. Why? Because you guys speak Portuguese. Good job! What? We speak Portuguese, come on! Oh, true! Wasn't there a part where the British was part of Brazil? Because that's how I remember, because it was the same as India. So you guys are like same thing, just we had Britain come first. E vale lembrar que todos esses 4 países fizeram parte da colonização do Brasil. No, I knew that, but you guys usually you speak the language that colonizers Majority, do. right? But I know part of the history. Like Canada, the reason why like Canada speaks English is because the British conquered the French. That's why French is our second language. Still time. E quem foi o primeiro navegador que descobriu o Brasil? O primeiro navegador que chegou aqui no Brasil? Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, Cristóvão Colombo ou a Anitta? Anita. Jokes. I'm pretty sure a lot of people now know Brazil also because of Anita. But it's either Christopher Columbus or Vasco da Gama. Christopher Columbus. No. Hold on. I would say A. I'm trying to think of the Olympics. I'm gonna say Christopher Columbus. Christopher Columbus founded North America, not did he settle South America? It was just North America. Okay, so that knocks it out. Anita definitely did not discover Brazil. It was somebody on a boat for sure, but both of these guys were bloody on boats. I'm gonna go with A. So maybe it's Pedro then. So which your final answer? Yeah, A. A? Yeah. Yeah! Christopher Columbus discovered America. and Correct. the first Vasco da Gama was India. Okay, yeah, see? Gotcha. A terceira pergunta é: quando o Brasil foi descoberto pelos europeus? Em 1200, 1500, 1700 ou em 1900? I want to say it's 1500, but could be 1200. And I can tell you we are much older than Canada. Canada became a country in 1867, so that would knock out 1900s. I think Canada was conquered by the British.
In the 1700s, so that wouldn't be right. I want to say C, but I'll go with B. Brazil's pretty old, I remember from the video. I'm gonna say 1200. I'm gonna say 1500s. Nice change! Oh shit! Guys, I'm really smart. History is your thing, right? No, it's not actually. My dad is big on history. My dad is gonna be so proud of me. Happy Father's Day, Dad! This is how I do guess games. Whatever my gut says, I don't do that. My first option was right. So never change, right? Yeah. So go with your guts. Pergunta número 4 é: qual foi o primeiro nome que os portugueses deram para o Brasil? Oh my god. Okay, Terra Nova definitely not, because that's a restaurant. Oh, might be. Hold on. Oh, okay, it was a land that they discovered, so Terra Nova or Terra de Santa Cruz? I want to say D. Santa Cruz sounds very Portuguese. Then C. No, I lied to you. I'm gonna go with D. Ah! No! I thought it. Oh, no! Oh well, I suck. Uma curiosidade é que todos esses nomes já foram de fato nomes do nosso Brasil. Basically, this is a trick question. Pindorama, que em Tupi-Guarani quer dizer Ilha das Palmeiras, era como os índios chamavam o Brasil. Ilha de Veracruz foi o primeiro nome dado pelos portugueses ao Brasil porque, devido às limitações cartográficas da época, eles achavam que o Brasil era uma grande ilha e Veracruz tinha a ver com a forte questão religiosa que os portugueses carregavam com eles. E a próxima pergunta é: da onde vem o nome Brasil? I wanna say it's D, but it was also the regional wood. Both can be wrong actually. I imagine Portugal was selfish, so I'm gonna go with C, name of the son of the King of Portugal. Let's say D. You sure? My gut's saying D, I don't wanna change it. I want to say it's the. Oh my god. I want to say A. This is really intense right now. Just click the button. No! Oh my god! I'm always like my A and B is always the right answers there. Brazil came from brasa, which means ember, and it was like the wood. That's very deep. Did you learn a lot? Okay, am I still winning? E qual foi a primeira capital do Brasil? Brasília, Salvador, Rio de Janeiro ou São Paulo? Okay, it wasn't Brasilia. Oh my god, it's not Rio. I wanna say Brasilia. Brasilia. No, wait. Between Rio de Janeiro and São Paulo. It was Rio de Janeiro. Maybe Rio de Janeiro is the old one, the first one. So Or let's Salvador. Isn't Salvador where Jesus is? No, it's in Rio. The Christ Oh, is in Rio. Christ is in Rio? Then maybe it's Rio. No! Oh my god! What is with my luck? Rio was the second. Ah! São Paulo was never the capital. I didn't think so. Oh my god, I'm sucking. Stick to geography, Wendy. A primeira capital do Brasil foi Salvador e foi fundada por Tomé de Souza em 1549 e foi a capital do Brasil por mais de 200 anos. Por volta de 1700 foi descoberto nosso ouro na região sudeste e isso fez com que muitas pessoas migrassem para aquela região, especialmente para o Rio de Janeiro. Marquês de Pombal decidiu transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, visando deixar a administração colonial portuguesa o mais próximo possível da nossa maior fonte de riqueza daquela época, que era ali a região das Minas Gerais. E também visando evitar o contrabando do nosso ouro. E aí tá a ironia, né? Olha aí, Portugal evitando que o nosso ouro fosse roubado. Portugal com medo de que roubassem o ouro do Brasil. Vamos. Portugal. Desde a mudança da capital, sempre houve um certo medo do Rio de Janeiro sofrer algum ataque marítimo porque ele estava muito próximo à costa. Porém, Brasília só se tornou a capital do Brasil nos anos 60. Juscelino Kubitschek decidiu transferir a capital do Rio de Janeiro para o centro-oeste do país devido à proximidade do Rio com os principais centros demográficos do país. Ele dizia que a proximidade com esses centros populares tornavam os políticos reféns de pressões do povo. E aí na cabeça dele, se eles afastassem a capital desses centros populares, os políticos seriam capazes de tomar decisões mais conscientes e imparciais. O que não deu certo, né? Em tese, a ideia era incrível, a ideia era linda, porém vocês sabem que isso também deu margem ao aumento da corrupção no país. Mas no fim de tudo, o argumento decisivo para a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília foi a questão da segurança mesmo. A lembrança dos navios brasileiros que sofreram ataques de submarinos alemães durante a Segunda Guerra Mundial no nosso litoral ainda era muito forte, então eles decidiram transferir a capital do Rio para Brasília. A próxima pergunta é um clássico, tenho certeza que você já teve que responder isso em alguma prova de história, é:
Quando foi a independência do Brasil? Okay, so we know it was made in the 1500s. It definitely wouldn't be 1903. How long have you been independent? How many years have you all been independent, Winnie? I don't think it was 1822 either. You've been going with B a lot. There's no sense. I know, Yeah. which is why I'm like, is it like a thing? 1822. My final answer Is is A. 1822. very good. No It's- way! They 1822. robbed our Wow. A independência do Brasil é um processo que se estendeu por alguns anos, entre 1821 a 1825. Porém, a data oficial da independência do Brasil é 7 de setembro de 1822, porque foi o dia do Grito do Ipiranga. Mas afinal, quem declarou a independência do nosso país? Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom Pedro III ou o nosso querido Ronaldinho Gaúcho? Quer namorar comigo? Maybe it's Ronaldinho. Ronaldinho. You wanna go with D? No! Okay, I was like, she's serious? Come on. Like, I don't think it's D. I think D is the soccer player. Why couldn't that have been the question? You should have just put a Brazilian footballer's name in this and I would have chosen his name. I'm gonna go with my gut here. Could you imagine if this was worth money? I would just die. Well, it's one of the Pedros for sure. They declared independence in 1822. Yes. C. Pedro won. Let's go with Pedro the second. He was the first. No way. Brazilians would be like, this girl knows nothing about our country. Yeah, because he became Dom Pedro the first because he was the first. Oh, I didn't think about It was that. a- Oh, So that's oh, why. correct. Common sense, it makes sense. E o que Dom Pedro I disse ao declarar a independência? Liberdade para todos! Eu tenho um sonho. Vamos lutar até o fim! Independência ou morte? I Have a Dream was It's definitely not B because I Have a Dream was Martin Luther King. the Freedom for all. No, wait. Martin Luther King. But he would have said it in Brazilian. And Brazilians are nice people, so maybe he said freedom for all. B, I have a dream. Oh my god, no, it's not B. D. Independence or death. D, independence or death. No, but that was a guess. I full-fledged guessed that. Correct, right? Yeah, it was independence or death. Wow, independence or death? That is so brutal. E qual era o nome completo de Dom Pedro I? Essa aí eu nem botei em opção, porque essa aí é uma questão que me frustrou, porque eu lembro que tinha professor que cobrava a gente decorar o nome do maldito! E ninguém decorava, porque olha essa... Nossa! If you guess one name of his full name, I give you a point. Oh, there are no options? No. Dominic Pedro Luis Da Costa Pedro. Daniel. Vinicius. Holy! I did. What the hell? Oh, Oh, I should have actually guessed Francisco or Carlos. Like, they're very Portugal names. Oh, Rafael! Why would I not think of that? Pedro de Alcantara. Francesco, Antonio, João, Carlos, Xavier, Itala, Miguel, Rafael, Joaquim, Jose, Gonzaga, Pascal, Ciprano, Serafim, de Braganza. a bourbon. Briganza is a Goan surname. These are so many of them, like, because we were Yeah, the same Portuguese, influence, yeah. right? So, like, so many names are same. Joaquim is my uncle's name. Jose is common. What was that? Is that Jow? John is like our John. Yeah, Francisco is like Francisco. I thought maybe Luis might be in there because it's like a little bit like Spanish. Good he was not born in our age. He would have a difficulty having a Can you passport. imagine like signing? Signing, think about application forms. That's fucking long. A próxima pergunta é: quando foi que o Brasil aboliu a escravidão? E aqui é uma pergunta complicada, porque tiveram várias leis aí que diminuíam a escravidão, que enganavam, mas teve a lei que aboliu a escravidão mesmo, que é a Lei Áurea, essa que a gente tá falando. A gente sabe que houve a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia a importação de escravos. A gente sabe que houve a Lei do Ventre Livre, que todos os filhos de escravos nascidos após essa lei seriam livres a completar 21 anos. A gente sabe que teve a Lei do Sexagenário, que os escravos com mais de 60 anos teriam liberdade, mas a gente tá falando da Lei Áurea, da que a princesa Isabel assinou lá. Pra quem não sabe, o Brasil foi o último país ocidental a abolir a escravidão. Latest? Yeah, unfortunately. See, 1888. 1985? I wanted to say 1988. 1888. Yes! Yes! Redeeming myself. Well, I figured
figured it was in 1985. I would have been like, Brazil, let's chop chop. E a próxima pergunta é: quando foi a proclamação da República do Brasil? I wanna say 1899. I'm gonna say 2002. 89. That was pretty stupid. E quem se tornou o primeiro presidente do Brasil? Tiradentes, Pelé, Zumbi ou Deodoro da Fonseca? Pelé. Pele is a football player, that I know. I know it's not Pele. Why am I thinking football in my head? Tiradentes sounds like traditions. I'm gonna say D. So you're saying or you wanna say? Yeah, D. Let's go with D. I want to say the Da Fonseca guy. Zumbi K. That sounds like a ceremony. My gut's always selecting the wrong answer because the one that is not my gut is the right answer. Okay, let's go with A. D. Damn, man, you're on fire! Oh my god, stupid gut. Zumbi and Tiradentes were also I historical told you, I'm Brazilian somewhere. Okay, don't be Team Wendy anymore because I obviously guessed the wrong answer when I know the right answer. E até hoje, até 2018, quantos presidentes o Brasil já teve? From 89 to now, I'm gonna say... Oh my god, now to do the math. How long is your each 4 tour? years. 4 years. Let's do maths. 4 years. Oh my god, so much of math. I'm gonna go with 42. 33. I'm just guessing, I'm not doing the math. Forget Okay. it. 42. The maths is wrong! No, it's not wrong. A Oh. couple of them died before they came through. You did not put that in the clause. I couldn't say that, right? Then I would have guessed 37 because this is 32.25. Oh, I was gonna pick 37! Oh no, that was like, I knew it! I knew I should have gone with my gut! E pra terminar, novamente, até 2018, quantas mulheres já se tornaram presidentes do Brasil? 2. I know you've had one. 2. I know you've had one. I wanna say none. 2. I'm gonna go with one. Just one. I am a genius. So I got like 3 points. I don't know. You're Yeah. gonna see in the video now. First of all, I'd like to thank my dad for being a great historian. I'd also like to thank my gut, because most of them were guesses. And I'm a genius. I beat everyone. Yay me. Yeah, hashtag Team Sam. I got you. I got my little Team Sammers. I got you. So did you like the history show? Yeah. I should stick to geography. Also, my answers were almost right. Like you should do like a gut part also where probability wise I would be the highest because I was almost all the right answers, but my stupid gut would be like, no Wendy, that is the right answer. Don't choose the right. Oh, I think I did a pretty good job. I hate myself. This was fun. We should do more educational videos like this. E se você gostou desse vídeo, eu te peço, por favor, não esqueça de clicar no gostei aí embaixo. Manda esse vídeo, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, manda esse teste pra ele e descobre quem de vocês sabe mais da história do nosso país. Eu queria agradecer todos os gringos, toda a equipe, todos os professores envolvidos nesse vídeo e principalmente a vocês por terem assistido até agora. Tem as nossas redes sociais aí na tela e aí embaixo na descrição também, tá? Segue a gente lá e conta pra gente o que você achou desse vídeo, pra quem você tava torcendo, como é que a gente pode melhorar. Tem aqui embaixo a playlist do Gringos Reagem, tem a minha cara aí na tela pra você se inscrever se você não é inscrito, pra você não perder mais nenhum vídeo que vai sair em breve. A gente se vê na próxima. Um beijo e tchau!